Você pode trabalhar a vida inteira, pode se esforçar, pode até ganhar mais dinheiro. E mesmo assim, continuar no mesmo lugar, não porque você é incapaz, não porque o mundo está contra você. E muito menos porque você não merece mais, mas porque existe um hábito silencioso que você repete todos os dias, sem perceber. Ele não parece errado, ele não parece perigoso. Na verdade, ele parece normal, tão normal que quase todo mundo faz. É por isso que quase todo mundo vive cansado e apertado e sempre começando de novo. Esse hábito não aparece no extrato bancário, não está nas contas, não está no salário. Ele está nas pequenas decisões, nas escolhas automáticas, na forma como você reage ao dia. E o mais perigoso, quanto mais você repete esse hábito, mais ele convence você de que essa é a vida real. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que trabalha muito, mas não sai do lugar. De que algo sempre consome tudo o que você constrói. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque o que te mantém pobre não é o que você não sabe. É o que você faz todos os dias, sem questionar. E quando você enxerga isso, nada continua igual. O hábito que mantém as pessoas presas não é gastar demais, não é ganhar pouco, não é nem errar com dinheiro. O hábito invisível é não decidir conscientemente, é viver no automático. A maioria das pessoas não escolhe como usa o dinheiro. Ela reage. O dinheiro entra e simplesmente desaparece. Não porque alguém planejou gastar, mas porque ninguém decidiu não gastar. Esse hábito começa pequeno, quase imperceptível. Um gasto aqui, outro ali. Uma escolha rápida, sem pensar muito. Depois eu vejo isso. Agora não é o momento. Quando sobrar, eu penso. E assim, dia após dia, o agora vence o futuro. O mais perigoso desse hábito é que ele se disfarça de normalidade. Todo mundo faz, todo mundo vive assim. Então parece seguro, mas normal. Não significa correto, significa comum. E tudo que é comum demais raramente constrói algo extraordinário. Observe o dia a dia. A maioria não decide quanto quer guardar, quanto quer investir, quanto quer construir. Ela decide apenas o que vai aliviar agora. E isso não acontece só com dinheiro. Acontece com o tempo, com a energia, com a atenção. Horas são gastas em distrações que não constroem nada. E no fim do dia, vem a sensação de cansaço, sem progresso. Esse hábito cria um ciclo. Você trabalha, você se cansa, você se recompensa e chama isso de equilíbrio. Mas na prática, é apenas sobrevivência bem maquiada. O problema não é se dar prazer. O problema é nunca se perguntar o preço desse prazer no futuro. Cada escolha automática é uma escolha feita sem você perceber. E escolhas não questionadas decidem destinos. Poucas pessoas param para fazer uma pergunta simples. Isso que estou fazendo agora está construindo ou apenas aliviando? Essa pergunta quase nunca aparece. E quando aparece, é ignorada, porque pensar no longo prazo dá trabalho, causa desconforto, exige dizer não. Então o hábito continua. E com o tempo, esse comportamento cria uma crença silenciosa. Não dá para mudar. É assim mesmo. Depois eu vejo, mas depois quase nunca chega. Esse é o hábito invisível. Não decidir, não questionar, não interromper o automático. E enquanto ele governa, nenhum dinheiro é suficiente, nenhuma renda resolve, nenhuma oportunidade sustenta, porque tudo passa pelas mesmas mãos e pelos mesmos padrões. No próximo momento, você vai entender por que esse hábito é tão difícil de quebrar e como o cérebro aprende a defendê-lo como se fosse proteção. E quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a agir com consciência. Agora vem a parte mais importante, porque se esse hábito fosse apenas falta de disciplina, bastaria força de vontade. Mas não é. O seu cérebro aprendeu a viver assim, e ele não quer mudar. O cérebro humano foi treinado, ao longo de milhares de anos, para buscar segurança imediata. Ele prefere o agora, porque o agora é previsível. O futuro exige esforço, incerteza e esperar. E o cérebro odeia esperar. Quando você gasta, consome e se distrai, o cérebro libera uma sensação de alívio. Não é prazer profundo, é alívio. E alívio é viciante.
Toda vez que você evita pensar no futuro, você reduz a ansiedade no curto prazo. E o cérebro registra isso como vitória. E isso funcionou. Repita. Com o tempo ele cria um padrão. Sempre que surge desconforto, cansaço, pressão, medo, o cérebro sugere: vamos aliviar agora. E você aceita, sem perceber. É por isso que mudar parece tão difícil. Porque na mente, esse hábito não é visto como problema. É visto como proteção. Proteção contra frustração, medo de errar, sensação de incapacidade. Pensar no futuro obriga você a encarar perguntas incômodas. E se eu tentar e falhar? E se não for suficiente? E se eu descobrir que estou atrasado? O cérebro prefere não saber. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. O cérebro não quer que você vença. Ele quer que você sobreviva. Sobreviver significa manter tudo previsível, mesmo que isso custe crescimento, mesmo que isso custe sonhos. Por isso tanta gente trava quando começa a ganhar mais. Por isso tanta gente sabota quando surge uma oportunidade. Não é falta de capacidade, é o cérebro tentando manter controle. Quando você vive no automático por muito tempo, o cérebro associa esse padrão à identidade. Mudar isso é perigoso. Isso não é quem eu sou. E então vem a resistência invisível. Você até entende o que precisa ser feito, mas algo trava. Você procrastina, você adia, você racionaliza e se culpa. Mas a culpa só reforça o ciclo, porque culpa gera desconforto. E o cérebro responde buscando mais alívio. Percebe o loop. Automático, alívio, culpa, automático. A boa notícia é que o cérebro também aprende rápido, quando entende que existe segurança na mudança. E isso não acontece com pressão. Acontece com consciência. Quando você entende o jogo, você para de lutar contra si mesmo. Você não tenta ser outra pessoa. Você ensina o cérebro passo a passo que decidir é mais seguro do que reagir. No próximo bloco, eu vou te mostrar a pergunta exata que interrompe esse ciclo. Uma pergunta simples, mas poderosa. Ela separa quem apenas sobrevive de quem começa a construir. E quando você começa a usá-la, o automático perde força. Existe um padrão silencioso que governa a vida da maioria das pessoas. Ele não aparece em grandes decisões. Ele não surge em momentos dramáticos. Ele se repete nos detalhes, no que você faz quando acorda, no que você consome quando está cansado, no que você escolhe quando ninguém está olhando. Esse padrão não nasce de grandes escolhas. Ele nasce daquilo que você repete, mesmo quando diz que não faz tanta diferença. Mas faz. Faz porque o cérebro não constrói o futuro com base no que você promete. Ele constrói com base no que você pratica. É por isso que duas pessoas, com a mesma renda, com o mesmo acesso à informação, com as mesmas oportunidades aparentes, terminam em lugares completamente diferentes. Não é sorte, não é inteligência, não é acaso. É padrão. Um padrão mental repetido vira comportamento. O comportamento vira hábito. O hábito vira identidade. E a identidade decide o destino. Você não chega longe por querer muito. Você chega longe por fazer diferente. Quando ninguém está te aplaudindo. E aqui entra uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Ela falha porque vive em modo automático. Ela repete o ontem, esperando um amanhã diferente. E o tempo implacável apenas confirma o padrão. Agora, para um segundo aqui. Se isso que eu estou dizendo está fazendo sentido para você, se essa reflexão já começou a incomodar, então você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deixe um like agora, não por mim, mas como um sinal silencioso de compromisso com você mesmo. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não entrega motivação vazia. Aqui a gente constrói mentalidade. Um vídeo de cada vez. Porque quando você muda o padrão, o resultado não demora a mudar também. E a pergunta que separa quem constrói de quem apenas sobrevive é simples, mas quase ninguém tem coragem de se fazer. Isso que eu estou repetindo hoje. Me aproxima ou me afasta da vida que eu digo querer amanhã? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela exige consciência diária. Porque o padrão cria o destino. E o destino não muda por acaso. Ele muda quando a mente muda primeiro. A verdade é que ninguém muda a vida em um único dia. Mas toda vida muda.
a partir de um único padrão quebrado. Você não precisa entender tudo hoje. Não precisa virar outra pessoa agora. Não precisa tomar decisões gigantes. Você só precisa perceber. Perceber que cada escolha pequena é um voto silencioso para o tipo de pessoa que você está se tornando. Quando você escolhe o conforto, você vota na versão que sobrevive. Quando você escolhe a consciência, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem aplausos, você vota na versão que constrói. E ninguém vê esse voto, ninguém comenta, ninguém curte, mas o tempo registra tudo. O problema não é errar, nunca foi. O problema é repetir o mesmo padrão e chamar isso de destino. Destino não é o que acontece com você. Destino é o que você constrói, quando ninguém está te empurrando. E aqui está a pergunta que separa quem apenas passa pela vida de quem deixa uma marca nela. O que você vai repetir amanhã? Quando ninguém estiver olhando? Essa resposta não precisa ser dita agora. Ela precisa ser vivida. Se esse vídeo te fez pensar, não deixe isso morrer aqui. Eu vou deixar o vídeo anterior aqui no canal, porque ele complementa exatamente essa mensagem. Assiste depois. Ele fecha o ciclo. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você já não aceita mais viver no automático. Fica no canal, porque daqui para frente, o conteúdo não vai te distrair, vai te transformar.